Bom dia a todos, sejam bem-vindos. O que eu tinha para falar sobre a prova de vocês na sexta-feira, realmente era dia 20, vai ser dia 29. Ainda bem que eles não colocaram para hoje, aliás, para amanhã, nessa sexta-feira agora, porque eu não consigo lembrar, mas eu vi o decreto que o prefeito colocou, antecipou o feriado de Nossa Senhora da Conceição para essa sexta-feira agora. Então, assim, essas coisas estão sendo resolvidas tudo uma em cima da outra, né? Então, quando a gente faz o nosso planejamento, acaba não dando certo. Que bom que as provas não foram marcadas para essa sexta, sim para a próxima, que eu acho que não tem previsão de nenhum feriado. O próximo feriado acho que seria 11 de junho, mas eles não vão antecipar porque não comentaram nada, e eu acho que é uma quinta-feira. Eu acho, não tenho certeza. Bora lá. Letra H, lá na quinta questão da página 161. Isso daqui, essa é uma palavra das que tem muito, que eu percebo muito o erro na hora da pronúncia. E na prova de vocês, eu inicio falando sobre essas palavras de pronúncias semelhantes, eu coloco o conceito bem no início ainda, para melhorar. Mas eu vou trazer um exemplo prático. Nesse caso aqui de rubrica, que tem pessoas que chamam de rúbrica, como se ela fosse uma proparoxítona. Só que ele está falando aqui, ó, que rubrica é uma assinatura simplificada. É reduzidinha. Quando você só faz aquele risco que você diz que é seu nome, que é a sua assinatura. Aqui ele está falando que ela é paroxítona. Então, se ela é paroxítona, a sílaba tônica dela, qual é? Gente, eu amo a disposição do Paulo. O BRI. Oi? O BRI. O BRI. Qual é a antepenúltima ou a penúltima? Penúltima. 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 É Penúltima. a penúltima. Aí circulem e coloquem aí do lado. Ela é paroxítona. Penúltima sílaba tônica. Na Já só não vou ver essa daí, não. Não, a gente parou na G. Eu circulei aqui. Na hora que acabou, aí tava o Caio gritando, fala frente! Aí acabou a aula. Desligou bem na hora. Aí então a gente foi para H. Termina a quinta questão. Na sexta, as palavras a seguir, de uso raro, na língua portuguesa, eles trouxeram esses exemplos mesmo para a gente poder fixar essas ideias de sílaba tônica, foram transcritas sem eventuais acentos gráficos, orientando-se pela indicação, entre parênteses, transcreva as que exigem acento e acentue. Bora lá. Eu quero só... Você respondeu todas elas, Paulo? Bora lá. Então, as que pedem acento, quais são? Olha o que ele coloca entre parênteses aí, ó. Na letra A, é oxítona com O fechado. Significa pano que mulheres enrolam na cabeça. Se ele está dizendo que é oxítona com o som fechado do O, como é que fica a pronúncia? E qual é o acento que eu uso? Regou. Regou. Muito bem. Na letra B, tem acento? Não. Não tem acento. Pela regra, por que não tem acento? Porque terminei A. Perfeito. Que terminei A é oxítona. Pronto. A gente sempre vai lembrar que a regra da paroxítona é a regra invertida da oxítona. Ótimo. Então não tem acento. Como é a pronúncia? Udica. Udica. Perfeito. A letra C é uma proparoxítona com O aberto. Se ela é proparoxítona, ela tem acento ou não tem acento? Tem. Tem. Por quê? Incolume. Incolume. Incólume. Por que ela tem acento? Que todas as proparoxítonas têm. Gente do céu. Pronto, eu posso parar de corrigir aqui? Pode. Certeza? As meninas, Paloma e Sara. Tia, Oi. eu não consegui fazer, foi essa sétima, não entendi ela. Vamos lá.
Meninas, para vocês, Paloma e Sara, posso parar de corrigir a sexta questão? Pode. Ótimo. Pode. Sétima. Assinale a alternativa contendo... Aqui você vai assinar só uma alternativa. Assinale a alternativa contendo as palavras acentuadas segundo as regras que determinam a acentuação respectivamente. Primeiro, a palavra consciência. Qual é a regra de acentuação da palavra consciência? Ela é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Olha para a acentuação. Primeiro, você vai fazer a separação silábica. Deixa eu ver bem aqui uma coisa. Tá aqui, ó. Dá para acompanhar aqui, dá? Dá. Consciência. Primeira coisa que eu faço, separação silábica. Como é que fica? Consciência. Pronto. Essa é a separação silábica. Olhando para ela, vendo qual é a sílaba acentuada, qual é a classificação dela quanto à sílaba tônica? Ela é oxítona, ela é paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Paroxítona, perfeito. A próxima palavra que eu tenho aí, intrínseco. Certo? Separação silábica. Intrínseco. Pronto. Segunda separação silábica dela, qual é a classificação quanto à sílaba tônica? Proparoxítona. Proparoxítona. E por último, eu tenho levá-lo. Que aí eu sei que é um verbo mais um pronome, tá? Não é uma palavra só. Levar ele, levá-lo. Aí eu vou saber que o levar, que tá aqui, é acentuado por quê? Leva em consideração só ele. Que é a palavra. Quanto à classificação da sílaba tônica, seria o quê? Oxítona. Esquece o lo, porque o lo é pronome. Eu tô só na palavra que é o verbozinho aqui, levá-lo. Olha a sílaba, a sílaba que está acentuada. Paroxítona. Oxítona não é não, professora. Pronto, oxítona, que é proxítona. E a última, oxítona, terminada em A. Esquece o lo, que o lo é o pronome, tá, Paulo? Mas eu falei oxítona, tia. Pronto, aqui eu não escutei, desculpa. Oxítona. Aí o que ele está dizendo aqui, ó? Vocês vão nesses itens procurar a mesma classificação no item que está aqui. Assinale a alternativa contendo as palavras acentuadas segundo as regras que determinam a acentuação, respectivamente, de consciência, intrínseco e levá-lo. Qual vai ser o item que vai ser a mesma regra que tem aí? Olhem para elas. Letra A, B, C. Qual é? C. Pronto. Letra C. Olhem aí, ó. Ofício. Ofício. Na separação silábica, esse aqui eu vou ter no finalzinho um ditongo, tá? Nesse ditongo eles vão ficar juntos. Então é a
Paroxítona. Dúvida. Proparoxítona, portanto, é acentuada. Coincide. Atrás, terminada em A ou AS, também será acentuada. Deu para entender agora? Primeiro, quando você pegar uma questão dessa daí, você vai primeiro fazer a separação silábica como a gente fez, para perceber qual é a sílaba tônica. Depois, eu leio a questão de novo para ver o que ela está me pedindo. Ela pede respectivamente, de acordo com a sequência do exemplo que está aí para você. Letra C. Tudo bem? Pronto. Entendido, meninas? Paloma e Sara? Sim. Ótimo. Aí agora a gente corre lá para a página 165. Engraçado que eu elaborando as questões das provas de vocês, eu tenho várias gramáticas que elas vão me ajudando, né? Com os exemplos, por exemplo, tirinhas, textos. Quando eu fui ver, eu tenho 3 livros do mesmo autor. Muda completamente a capa, muda completamente a coleção e os exemplos são os mesmos. Aí eu fico abrindo a prova de vocês, as anteriores, para ver se não foi nenhum exemplo desse mandado anteriormente. Vamos lá. Como você sabe, o sistema de correção gramatical dos computadores, e isso vai acontecer na nossa digitação. O meu sistema, o meu Windows, ele é bem antigo. Então, a nova regra do acordo ortográfico que tira o acento dos ditongos, ele não reconhece. Por exemplo, plateia, que não é mais acentuado. Eu coloco plateia, ele corrige e coloca o acento. Se eu não estiver atenta, vai para as questões de vocês como se eu tivesse escrito errado. Ao identificar uma palavra com erro de acentuação, automaticamente acrescenta ou elimina o acento gráfico. Um estudante, ao digitar as palavras abaixo em um computador, não colocou o acento gráfico em nenhuma delas e observou que o sistema de correção acrescentou os acentos. Assim, céu, estreia, paranoico, troféu, jiboia, infiéis, geleia, rouxinóis, dói, Niterói e tireoide. O acordo ortográfico de 1990, que entrou em vigor em 2009, não vou esquecer, que eu sempre penso que é 2010, alterou algumas regras de acentuação. Veja uma dessas alterações, vai ter uma questão falando sobre isso, tá? Regra: antes do acordo, acentuam-se os ditongos abertos, els, eis e ois, né? Tem ele no singular e ele no plural. Mas depois do acordo, caem esses acentos. Acentuam-se os ditongos abertos, seguindo os mesmos exemplos, em monossílabos e oxítonas. Em monossílabas e oxítonas. Sendo assim, reveja as palavras digitadas pelo aluno e responda: o sistema de correção do computador que ele usou foi produzido antes ou depois de 2009? É uma pergunta e não é retórica. Eu quero respostas. Olhem aí, ele está dizendo que depois do acordo de 2009, não se acentuam mais os ditongos abertos em monossílabos e em oxítonas. Céu é aberto ou é fechado? Ditongo aberto ou fechado? Aberto. E aí, é acentuado ou não é acentuado? É. Pronto. Estreia. Vai pela mesma regra de plateia. É acentuado ou não é acentuado? Plateia. É o som do EI. Lembrando que ele está falando de monossílabas e oxítonas. Plateia é acentuado ou não é acentuado? Não. Não mais. Plateia, estreia, não é mais acentuada. Por quê?
Antes de 2009, a reforma ortográfica, qualquer palavra com ditongo aberto, el, e, oi, na tônica era acentuado. Depois, só monossílabos, que é o caso de céu. Céu continua sendo acentuado porque é um monossílabo. Céu, dói, tá correto, tá? Ó, céu e dói. E as oxítonas, troféu, infiéis, rouxinóis e niteróis, permaneceram com acentos. Já as paroxítonas, que é o caso de plateia, estreia, paranoico, jiboia ou tireoide, não são mais acentuadas, porque elas nem são monossílabas e nem são oxítonas. Portanto, a pergunta que ele está fazendo para vocês, a pergunta que ele está fazendo para vocês aqui é se... Ó, Paulo, tu não faz essa cara para mim não, viu? Pode deixar a câmera ligada. Ó, a pergunta que ele está fazendo é se o programa de computador desse aluno é de antes de 2009 ou é depois. Qual é a resposta? Minha gente, eu só falta é morrer de falar. E a Paloma e a Sara não abrem a boca. O Paulo é só assim, ó. Depois. É de antes ou é de depois? É de Depois. antes. É de antes de 2009. Não tá acentuado as palavras aí? Antes, cara. Hã? É antes. Pois é, meninas, por que é Por depois? que você não fala, Paulo? Ficou calado. Não, o Paulo, ele fica assim, ó. Olha a posição dele. Eu acho muito massa. Ele vai encosta lá atrás. Tipo assim, eu não tô nem aí. Tô nem aí pra essa aula. Eu tô aqui porque tem alguém me obrigando a ficar aqui na frente desse computador. Aí eu fico pensando como é que a Paloma está. Porque eu nunca vi a Paloma, só vejo a Paloma no Instagram. Super gata, mas não deixa nem ver a cara dela aqui, né? A Sara Eu estou prestando muita atenção na sua aula, igual eu fico na sala. Meu Deus, eu fico morrendo de medo, gente. Minha filha, se for igual na sala, tá ruim. Ó, eu não falei nada, foi a Sara, tá? Eu não falei nada. Não é porque na sua aula você vive falando, Paloma, tu tá prestando atenção, você tá voando. O jeito que a Paloma presta atenção, ela baixa aqui a cabeça, ela encosta a mão. E eu não sei se ela tá me olhando, se ela tá olhando pro livro, mas ela diz que tá ali a concentração dela. Então eu estou aprendendo a conviver com cada um. Ó, o Paulo ali na frente. O Caio, como deve estar para morrer, até agora nem apareceu. O Deve Pedro, estar dormindo. não, certamente. É um exemplo de aluno, Caio. Aí, o Pedro é outro que tá nem aí, né? Assim, pelo menos na minha aula eu quase não me encontro. Pronto. A resposta é, antes de 2009, ele continua acentuando as palavras que têm ditongos abertos e que não são monossílabas e nem oxítonas. Portanto, a acentuação dele está errada, tá certo? Na segunda, considerando as informações relativas a cada série de palavras, transcreva-as, que exigem acento gráfico e acentuem. Então, aqui, nas palavras oxítonas, Paloma, na letra A, quais são as que pedem acento? Duas por exclusão. Segundo a regra gramatical lá das oxítonas, eu já vou excluir elas. Então, quais são as duas que me pedem acento? Bonés. Sucuri. Sucuri é acentuada, sendo oxítona. Não. Boitatá. Boitatá, porque as terminadas em I e U não são acentuadas. Então, é boitatá e bonés. Na letra B, eu tenho palavras paroxítonas. Item, hífen, itens, hífens, látex e boliva. É boliva. Quais são as que pedem acento? Sendo paroxítonas. Ó, lembrem-se que no caso de hífen, no caso de item, tem item, itens. Tem diferença.
Quais são as que pedem acento sendo palavras paroxítonas, a letra B? Item pede, não pede, não. Hã? Item pede, não pede, não. Não. Porque é item. Ela não é, ela só é acentuada se ela fosse oxítona. Então, itens também não. Agora, é aí que tem aquela regrinha lá das oxítonas. Fala, ó, item, itens. Tem É, diferença? Como é que ela é terminada? ens. Então é itens e hífens. Itens está correto. Tem mais duas. Látex. Elas são paroxítonas, elas não são oxítonas, tá? Látex. Elas não são oxítonas. Látex. E item, peraí. Látex. Látex está correto, falta mais uma. São 3. A Paloma já falou de hífen, você falou de látex, e agora falta só mais uma, que eu fiz até a correção na pronúncia bem no iniciozinho. Paroxítono, não é oxítono, é paroxítono. Qual foi a que foi mesmo, Chia? As que já foram. Boliva. Então, ó, é hífen, látex, boliva. Letra C. Quais são as que pedem acento? Ditongo aberto, regra que a gente acabou de ver aqui bem na primeira questão. Quais são as que pedem acento? Lembrando, ditongos abertos em palavras que são monossílabas ou que são oxítonas. Olhem para essas palavras, quais são elas? Essa questão eu passei, não passei? Passei, tá na minha agenda. Bora, meu povo! Véu é monossílaba? É véu ou é véu? Tem quantas sílabas? Sara, palavra véu. Monossílaba ou é de sílaba? De sílaba. Por quê? É véu ou é véu? É monossílaba. Monossílaba. Segundo a regra que a gente acabou de ver na primeira questão, ela é oxítona, ela é um monossílabo. Então, ela precisa ou não ser acentuada? Terminada em ditongo, aberto, véu. Precisa. Pronto. Então, a primeira que é acentuada, véu. Véuzinho. Véuzinho. Precisa de acento? Não. Não precisa de acento. Pastéis, pelas regras de ditongo. Ditongo aberto, né? Tá aí, ó. És. Ela não é Sim. monossílaba, que eu já estou vendo. Mas ela é uma oxítona. Ela é acentuada ou não é acentuada? É. Pronto, perfeito. Então, circula véu, pastéis. Colmeia. Colmeia. Eu tenho ditongo aberto? Ei. Tem ou não tem? Tem. Mas eu não tenho monossílaba. Ela é acentuada ou não é acentuada? Sim. Por quê? Não. Eu vi sua cara, não é não. Ai, Deus, não é acentuada.
Destrói. É acentuado ou não é acentuado? É, Paulo, é acentuado. Então, são quais? Humanoide não é. Porque humanoide não é oxítono nem é monossílaba. Então, eu tenho véu, pastéis e destrói. Véu, pastéis e destrói. E na letra D, palavras com I ou U na segunda vogal do hiato. Quais são os que são acentuados? Só tem duas aí. Palavras com I ou com U na segunda vogal do hiato. Mais uma vez, eu lembro a vocês uma coisa. Quando vocês pegarem questões desse modelinho, desse tipo, vocês precisam lembrar-se de fazer a separação silábica, de saber o que é um hiato e o que é um ditongo, porque aparentemente, olhando para a palavra, vocês podem pensar em ditongo, mas na hora da separação silábica, elas se invertem e vai cada um para uma sílaba, então já muda a classificação. Tá certo? Fiquem atentos para isso. Quando eu digo assim, ó, um vem encadeado do outro, a gente pensa que são assuntos que os meninos começam a ver lá no terceiro ano, mas que eles vão se repetindo o tempo inteiro. Então, quando vocês pegarem uma questão dessa, peguem a palavra, façam a separação silábica, determinem qual é a sílaba tônica para depois vocês responderem. Porque se for tentar fazer só de olho, às vezes enganam o ditongo e ainda tem um detalhe. Na língua portuguesa, palavras que para a gente é ditongo, na língua portuguesa de Portugal, ele já aparece um hiato. Tanto é quando a gente procura a classificação deles, aparecem essas duas classificações. Então, se eu falo assim, ó, céu, ou a confusão, ou véu, monossílabo. Mas se eu falar véu, aí eu vou achar que eu tenho um hiato, e eu não tenho, eu tenho um ditongo. Tá certo? Tá, beleza. Bora lá. É assim. Então, aqui, ó. Quais são as palavras da letra D que são acentuadas? Miúdo. Vamos ver bem aqui, ó. Miúdo. Como é que fica a separação silábica? Ela é de sílaba ou ela é um hiato? Tem ditongo ou hiato? Poxa, a Sorana botou o acento aí. Foi mal. Você já colocou acento, então? A primeira eu já estou dizendo para vocês que É é miúdo. acentuada, tia. Pois é, a primeira já foi. É porque eu costumo de escrever assim. Quando é para colocar sem, eu fico doidinha. Mas a primeira já tá aqui, ó, miúdo. Ela é, ó. O que ele tá dizendo aqui, ó? Palavra com I ou na segunda vogal do hiato. Ó, segunda vogal do hiato é miúdo. O U fica sendo a segunda, miúdo. Estão vendo aqui? Então, ela é acentuada, porque eu tenho um hiato, sendo que o U é a segunda vogal desse hiato. A primeira é o I, que fica na sílaba anterior, e ela fica sozinha. Na palavra miudinho, já não ocorre a mesma coisa. Raiz. Raiz. É acentuado ou não é acentuado? Eu acho que é. Por quê? Eu acho que Então não. não é. Quando você fala assim, é porque não é. Eu fico me perguntando, Sara, como é que vai ser na prova que tu não vai ver minha cara? Você podia ficar, mas nós ia ficar vendo sua cara. Pois é, outra coisa que eles colocaram é que essas provas serão supervisionadas. Aí, Como? Eu quero saber pois como. é, não, calma. Aí, detalhe, ela disse assim, olha, as provas de vocês serão toda sexta-feira. Eu não estou à disposição da escola na sexta, porque na sexta-feira eu dou aula a manhã inteira na outra escola. Então, eu não tenho como supervisionar. A não ser, porque assim, o que foi que eles fizeram na outra escola agora? Essa semana foi de prova. Gente, foi um sucesso as provas deles. Os pais elogiaram muito a dinâmica. Eles usaram o Zoom Educa. As provas foram objetivas. Essa semana que eles fizeram prova, eles não tiveram aula.
né? Era só para as provas, eram 2 provas por dia, do jeito que eles faziam o esqueminha lá durante as aulas. Só que a diferença era que eles tinham prova nos 2 primeiros horários e aula nos 3 últimos, eles mudaram, né? Mas deu tudo certo. Eles têm um tempo determinado, as provas ficaram de acordo com o que a gente estava esperando mesmo, e por incrível que pareça, como eles têm um tempo para fazer a prova, a plataforma abre, eles têm o tempo para resolver as questões e fecha, não tem como ficar, eles não têm como buscar muitas informações. Eles podem até Aqui tentar. também, professora. Hã? A nossa também tem o tempo na plataforma. Pois é, então assim, essa questão de pensar assim, supervisionado, claro, consciência de vocês, mas também tem a questão de você não poder ficar saindo do programa. Sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar. Então, para você pesquisar na internet, ou daqui que você vai buscar um livro, para olhar, não sei o quê, você vai perder muito tempo. Então, acaba que força você a focar nessa atividade. Tá dando tudo certo. Hoje já é o 4º dia de prova. Os pais, graças a Deus, assim, a gente fica o grupo, eles formaram grupos com os alunos, os pais e os professores. Inclusive, estão silenciados no meu celular. Porque na véspera de prova, os grupos apareciam assim, 300, 400 mensagens, meu celular travando. Mas os pais que deram feedback para a escola foi positivo. Então, assim, o que eu acho que vai dificultar o de vocês é as provas serem mistas. Porque aí vocês vão ter que escrever. Eu ainda não sei como vai funcionar, de verdade. Quando eu souber de algo, eu informo a vocês, que eu acho que daqui para amanhã eles estão passando alguma informação sobre isso. Mas agora, então, raiz não é acentuado, tá, Sara? Tá Mas, bom. diferente de raiz, raízes é acentuado ou não é? Se é diferente de raiz que não é, então é. Tá vendo, Paulo? A Sara fica atenta, as minhas... Ela olha para mim, o Paulo, ele não tá... Expressão facial. A Sara, ela fica atenta aí. Raízes é acentuada. Então, vamos lá. Ó. Miúdo e raízes. Na letra D. Terceira questão. Considere as palavras destacadas nos itens abaixo e responda as perguntas relativas a ela. Quando o trânsito está congestionado, eu não transito de carro pelo centro da cidade. Aí ele está falando assim, ó. Responda as perguntas relativas. Por que a primeira palavra é acentuada? Trânsito. É acentuada, mas a segunda não é. Uma é trânsito e a outra é transito. Qual é a explicação para a acentuação da primeira